Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais conhecidas e fascinantes da Bíblia, a Torre de Babel. É uma narrativa incrível sobre ambição, sobre união e sobre as consequências que mudaram o mundo para sempre. Sabe, uma pergunta que todo mundo já deve ter se feito uma vez na vida é: por que a gente não fala todo mundo a mesma língua? Pois é, a história da Torre de Babel nos oferece uma explicação milenar para essa diversidade toda. Então, bora investigar essa narrativa para entender como tudo começou. Para a gente sacar a história da torre, primeiro a gente precisa voltar no tempo. Imagina o mundo logo depois do grande dilúvio. Naquela época, a humanidade vivia uma situação completamente diferente da de hoje, e foi ali que a semente de tudo foi plantada. Pensa só, um mundo inteiro com um só povo, falando uma única língua. Não tinha barreira de comunicação, não tinha mal-entendido. Essa unidade permitiu uma cooperação perfeita, um alinhamento de ideias e esforços que nunca mais se repetiu. Com o tempo, a população foi crescendo, e eles migraram do leste até que encontraram uma planície super fértil em Sinear, um lugar que mais tarde seria conhecido como Babilônia. Só que tinha um detalhe: ao decidirem ficar todos juntos ali, eles estavam desobedecendo uma ordem divina, que era para se espalharem e povoarem o planeta inteiro. E foi nesse cenário, com todo mundo junto e querendo permanecer assim, que surgiu um projeto grandioso. Um plano movido pela ambição humana e que só foi possível graças a uma tecnologia super avançada para a época. E a inovação foi o pulo do gato. Dá uma olhada. Em vez de usar pedras, eles desenvolveram uma técnica de cozer tijolos de barro no fogo, o que os deixava super resistentes. E para ligar um tijolo no outro, betume, que é tipo um piche. Foi essa tecnologia que permitiu que eles sonhassem em construir estruturas gigantescas, numa escala nunca antes vista. Mas afinal, para que construir uma torre tão monumental? Bom, o objetivo era duplo. Primeiro, eles queriam fazer um nome, ou seja, queriam ficar famosos, mostrar seu poder. E o segundo motivo era criar um ponto central para que eles nunca se dispersassem, batendo de frente com a ordem de povoar a Terra. Claro que toda essa demonstração de orgulho e de capacidade humana não passou despercebida. A história agora muda de foco e nos mostra a perspectiva divina, para a gente entender como essa ambição toda foi interpretada. E aqui está o ponto central da questão. A preocupação não era com a torre em si, mas com o que aquela união representava. Um potencial ilimitado para arrogância, para rebelião. O raciocínio era: se unidos eles já fazem isso, o que virá depois? A união estava se tornando um combustível para o orgulho. Então a solução divina foi muito estratégica. Em vez de simplesmente destruir a obra, a intervenção foi direto na raiz do problema, a comunicação. A ideia era confundir a língua deles, porque sem um entender o que o outro fala, a colaboração, que era a base de tudo, simplesmente acaba. O resultado foi imediato e transformou o destino da humanidade para sempre. Aquela cooperação toda deu lugar à confusão e ao caos. Tenta imaginar a cena. De uma hora para outra, ninguém mais entende o vizinho. As ordens se perdem no ar, os planos viram uma bagunça. A obra, que era o maior símbolo de união, se torna uma confusão só. E, claro, a construção da grande torre parou na mesma hora. E aqui que está a grande ironia da história. A torre, que foi construída exatamente para evitar que o povo se espalhasse, acabou sendo o motivo principal para que isso acontecesse. Sem conseguir se comunicar, as pessoas começaram a se juntar com quem falava a mesma língua e a se espalhar pelo mundo. No fim das contas, acabaram cumprindo a ordem divina inicial. O projeto da torre pode ter sido interrompido, mas o seu legado, esse é eterno. Vamos dar uma olhada nas consequências duradouras desse evento. O nome que o lugar recebeu, Babel, vem da palavra hebraica Balal, que significa, adivinha só, confusão. A cidade se tornou um lembrete permanente do que rolou ali, o dia em que a comunicação humana virou um caos. É por isso que a história da Torre de Babel é vista como a origem da diversidade de nações, de culturas e, claro, de línguas. A partir daquele momento, a humanidade se dividiu, se espalhou e cada grupo foi criando sua própria identidade, moldando o mundo que a gente conhece hoje. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Se a união sem limites pode nos levar ao orgulho, o que será que a diversidade, com todos os seus desafios, nos ensina? Talvez seja uma lição sobre humildade, sobre a importância de buscar entender quem é diferente e sobre a riqueza incrível que existe nas nossas diferenças.
E aí, gostou de conhecer mais a fundo a história da Torre de Babel? Se essa nossa conversa te ajudou a entender melhor essa narrativa, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal Histórias Bíblicas 3D para a gente continuar essa jornada juntos. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!